Olá pessoal, Marcela mais uma vez aqui na área e hoje a gente vai trazer a continuação daquela resenha do livro que a gente estava fazendo, As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau, que é um livro maravilhoso. No primeiro vídeo a gente falou sobre a ferida da rejeição, a gente falou um pouco mais sobre as feridas, assim, demos uma pincelada geral, falamos sobre o que ocasiona essas feridas emocionais na gente, que elas são feridas muito presentes na nossa vida adulta, a gente carrega isso, né, para a nossa vida adulta, para as nossas relações, para as nossas vivências. E aí nós nos aprofundamos no primeiro vídeo na ferida da rejeição. Então, quem tiver interesse, volta lá, assiste o primeiro para entender melhor o que seriam essas feridas, as feridas emocionais em si e a ferida da rejeição, e depois volta aqui para assistir sobre a ferida do abandono. A ferida do abandono, ela acontece em nós e ela é muito parecida com a ferida da rejeição no sentido de que a gente se sente renegado pelos nossos genitores. Só que a diferença é que a ferida da rejeição, ela é provocada em nós pelo genitor do mesmo sexo. Então, se eu sou mulher, eu me senti rejeitada pela minha mãe, se eu sou homem, eu me senti rejeitado pelo meu pai. Eu vejo isso muito mais presente nos meninos porque a gente tem muitos casos de pais de genitores do sexo masculino que abandonam suas famílias, né? E muitos meninos que são criados apenas pelas mães. No caso da ferida do abandono, eu sinto isso também mais presente nas meninas, porque são os pais que abandonam os lares, geralmente. É mais difícil você ver uma mãe que sai de casa e deixa o filho com o pai, né? O que a gente costuma ver é isso. Então, meninas têm bastante essa ferida do abandono. Mas não necessariamente as nossas feridas são ocasionadas por um abandono físico. Esse pai, essa mãe que realmente saiu do lar. Existem circunstâncias de abandono também, como a negligência. Então, se a pessoa ela teve um pai narcisista, uma mãe narcisista ou sociopata, que não demonstrou afeto, que não soube realizar essa conexão afetiva com o filho. Porque a gente sabe que afeto não é apenas... Não é algo assim, que a pessoa precisa estar presente 100% o tempo inteiro na vida da gente, pra gente ter o afeto, né? Afeto é essa conexão amorosa, afeto é saber que o outro realmente ama você, sentir que essa pessoa está presente na sua vida, que essa pessoa se faz presente, te apoia, né? Então, esses pais separados, eles têm afeto com relação aos filhos, e esses filhos, apesar da separação dos pais, não se sentem nem rejeitados, nem abandonados. Então, gente, é uma circunstância que as pessoas precisam analisar nas suas vidas e é caso a caso. Então, hoje a gente vai falar sobre a ferida do abandono, mas é interessante a gente fazer essa reflexão. Não são regras. Seres humanos não são caixinhas que funcionam todos iguaizinhos, não. São dinâmicas familiares diferentes e as nossas próprias personalidades, a forma como nós interpretamos o que acontece conosco na infância, são determinantes para que essas feridas se instalem ou não. Então, quando a gente é criança, a gente pode se sentir abandonado diante de diversas situações. Então, o pai e a mãe que deixam a nossa casa, ou o pai e a mãe que são negligentes afetivamente, não se importam realmente com os filhos, são pais narcisistas, pais sociopatas. A gente tem, às vezes, sentimento de abandono porque, de repente, nasceu um irmão mais novo e esse pai e essa mãe tiveram, por exemplo, que abdicar de cuidar dos filhos mais velhos ou do filho mais velho para se concentrar nessa criança mais nova. A gente tem casos de pais que são doentes, são pessoas que não têm condição mesmo física de cuidar dos filhos. Então, um pai e uma mãe que desenvolveu um câncer, que desenvolve o câncer enquanto o filho ainda é pequeno, ou qualquer outro tipo de doença que impossibilite esse pai de estar totalmente presente ali, até emocionalmente, na criação desse filho. Então, essa ferida do abandono, ela pode vir de diversas formas e cabe a cada um fazer a análise de como essa ferida chegou aí na sua vida, na sua infância. De como você, criança, interpretou o que aconteceu com você e se de fato você realmente tem essa ferida. Bom, pessoal, conforme a gente falou no vídeo anterior, a gente, para camuflar as nossas feridas, a gente desenvolve máscaras. E qual é a máscara que a pessoa que sofre de ferida do abandono desenvolve ao longo da vida dela? E, sobretudo, usa bastante na fase adulta. É a ferida do dependente. E assim, na minha opinião particular, depois de ler o livro aqui e de ler muitas outras coisas sobre esse assunto, eu considero a ferida da dependência
do dependente, a pior. Porque a pessoa dependente, ela é uma pessoa muito insegura na vida dela. Então, ela traz essa insegurança não só para a vida sentimental dela, para as relações amorosas, mas para o trabalho, para qualquer desafio que essa pessoa venha a ter na vida dela. Ela traz essa máscara da dependência, ela se torna uma pessoa muito insegura, ela é incapaz de tomar decisões por si próprias. E tem pessoas que têm essa ferida tão profunda que ela se torna incapaz de tomar decisões mínimas. E são essas pessoas que têm essa dependência, às vezes financeira, porque não consegue se desenvolver profissionalmente, ou às vezes emocional, porque também tem isso, né? Tem pessoas que financeiramente até que se desenvolvem de uma forma racional, tem pessoas que até financeiramente se desenvolvem de uma forma razoável na vida, mas emocionalmente elas têm relacionamentos tóxicos e super abusivos. Então a gente vê muito isso, né? Principalmente mulheres que são muito bem-sucedidas profissionalmente, financeiramente, conseguiram até se desenvolver nessa questão, mas aí você vai olhar a vida particular da pessoa, emocionalmente a vida é um caos. Só se conecta com relacionamentos afetivos tóxicos, abusivos, com companheiros narcisistas, sociopatas. Então aí entra aquela questão de você analisar na sua vida que área também de influência maior essa ferida acaba tendo, né? Então você tem essa ferida da dependência e ela vai se manifestar em maior ou menor grau e também ela pode se manifestar em diferentes áreas da vida da gente, né? Então isso é importante a gente salientar. Bom, com relação a gente falou no vídeo anterior que as nossas feridas emocionais elas têm uma reverberação no nosso corpo físico. Sim, o nosso corpo físico ele materializa, ele manifesta as nossas feridas que nós temos no nosso inconsciente. E aqui, de acordo com a Lise Bourbeau, o nosso corpo físico manifesta a ferida do abandono e manifesta essa máscara da dependência de uma forma a trazer um corpo fraco. Um corpo nem tanto frágil, mas fraco mesmo. Ela fala que as pessoas que têm a ferida da dependência são pessoas muito flácidas, são pessoas com uma postura de fracasso, então geralmente tem a coluna encurvada, né? Então quando você olha para essa pessoa, você vai ver que ela tem uma postura toda débil mesmo, de fragilidade, de fraqueza, ela denota isso na postura dela, na forma como ela aparece para as outras pessoas e até mesmo o corpo dela. É um corpo mais flácido, então é uma pessoa que vai ter uma tendência maior à flacidez, por mais que faça academia, sempre vai ter ali uma pochetinha, uma gordurinha, uma pelanquinha. Então é interessante isso que a Liz fala pra gente no livro, essa flacidez que se manifesta, essa coluna encurvada, que se manifesta nos corpos das pessoas que carregam essa ferida da dependência, lembrando que isso vai acontecer em maior ou menor grau, mas pessoas com muita dependência emocional, pessoas com essa ferida do abandono muito forte, elas vão apresentar essa fragilidade, essa flacidez, essa falta de postura, né, que até, se a gente parar pra pensar, a pessoa que ela tem aquela postura mais encurvada, aquele corpo mais flácido, é realmente uma pessoa que geralmente tem uma autoestima muito baixa, que tem uma autoconfiança, uma insegurança, no caso uma autoconfiança debilitada e uma insegurança muito grande, né, a respeito de si próprios. São pessoas que se consideram incapazes de se mover pela vida sozinhas, por si próprias. Elas sentem aquela necessidade, muitas vezes até doentia. Por isso que eu falo que o grau da ferida é muito importante. São pessoas que realmente elas precisam daquele apoio constantemente, elas estão sempre se envolvendo em relações tóxicas, saindo de uma entrando outra porque não conseguem se ver sozinhas. E é aquilo que eu sempre costumo falar, gente, se a gente não consegue ser feliz conosco mesmo, se a gente não consegue encontrar dentro de nós uma razão, uma segurança, um propósito, uma autoconfiança, um amor próprio que transcenda todas essas feridas, todas essas dificuldades, a gente também não vai conseguir fazer uma conexão saudável com o outro, com outras pessoas. A gente vai se conectar com pessoas na nossa vida que vão explorar essa nossa fragilidade. Então é importante fazer essa reflexão, entender se você tem essa ferida e entender que essa ferida surgiu quando você estava na infância, procurar buscar lá no seu passado que situações foram essas que de repente despertaram
essa ferida, e também entender que você usa essa máscara de dependência porque você se sente aquela criança frágil, desprotegida, que foi abandonada. Porque abandono é isso, é se sentir negligenciado. Quando você era criança, você não tinha condições emocionais de se autoprover, de se auto-trazer, como é que eu posso dizer? De se compreender no sentido afetivo, sentimental da sua vida. Então você era um turbilhão de sentimentos e você não tinha ninguém para te ajudar a regular isso. E você desenvolveu essa máscara da dependência que surgiu como forma de você camuflar essa ferida. Pessoal, existe uma dicotomia que eu acho muito interessante na personalidade do dependente, porque horas ele se comporta como vítima, então ele se considera uma vítima dos fatos, da sociedade, enfim, aquelas pessoas que se vitimizam por tudo, que dramatizam tudo, geralmente são pessoas, não estou dizendo que todo mundo que tem isso é necessariamente dependente, porque em algum momento da vida a gente vai se vitimizar em alguma situação, mas eles fazem isso muito, de forma muito contumaz. Então, eles estão sempre se vitimizando, estão sempre trazendo um drama muito grande para as situações, para as circunstâncias na vida deles. Isso é uma característica muito grande de quem tem a ferida do abandono, quem usa a máscara do dependente. Por quê? Porque ele quer atenção, né? Ele precisa de uma validação no sentido de que, olha como sou frágil, preciso da sua ajuda. E em outros momentos, essa pessoa dependente, ela vai desenvolver assim, uma necessidade de ser o herói das circunstâncias. Por quê? Novamente, para atrair a atenção das pessoas para aquela situação dela de fragilidade. Então, ele quer se sentir o salvador, para se sentir importante em alguns momentos ali. E muitas vezes isso vai trazer relacionamentos tóxicos para a vida dele. Isso é muito importante a gente falar sempre, né? Ele quer salvar o outro porque ele quer um reconhecimento também. Ele precisa, é uma espécie de narcisismo. Ele precisa de atenção, ele precisa ser validado, essa validação. E ele quer uma retribuição afetiva também por esse heroísmo, por salvar o outro. Então eu te dou benefícios, eu te ajudo em situações difíceis da sua vida, mas eu quero um reconhecimento. E reconhecimento afetivo. Eu quero um retorno afetivo. Então, vem como isso é perigoso. Primeiro eu me mostro como vítima, como coitado, dramatizo a minha situação. Olha como eu sou frágil, eu preciso de cuidados. E aí, geralmente, eu atraio pessoas tóxicas, porque pessoas tóxicas e abusivas adoram pessoas com fragilidades extremas, porque eles sabem que pessoas em situação de fragilidade extrema são pessoas muito fáceis de abusar. E aí essa pessoa dependente, essa pessoa com a ferida do abandono, ela se relaciona com gente tóxica e narcisista e ela se doa muito, porque aí ela tá se colocando numa situação de salvadora. Olha só, estou te ajudando, estou te salvando dos seus problemas, mas também quero um retorno afetivo disso. Esse é o mecanismo da dependência emocional. Então, quero um retorno afetivo, porque preciso desse afeto, aquele afeto que eu não tive lá na minha infância de abandono, eu vou querer de você agora. Então, a retribuição tem que vir em forma de afeto. E o que acontece em relacionamento tóxico, gente? Não vem afeto. Pode até vir no começo. Aquele afeto, aquele falso afeto, né? Do love bombing, do bombardeio de amor que aquela pessoa tóxica, narcisista vai fazer com você, vai te espelhar, vai ser tudo o que você quer. Esse afeto maravilhoso ela vai trazer para sua vida, mas depois, com o passar do tempo, a máscara dela vai cair também, porque nada dura para sempre, e aí ela vai mostrar o poço de frieza que ela realmente é. E essa pessoa dependente já criou um vínculo afetivo e vai sofrer muito com o fim da relação. E sofre mais do que as outras pessoas que não têm essa ferida. Por quê? Porque ela revive aquele abandono da infância. Aquele abandono que ela sofreu com relação aos pais, aquele abandono paternal, maternal. Então, é importante frisar isso. Por que o dependente sofre horrores? Por que o dependente tem muita dificuldade quando ele é abandonado por uma pessoa que é narcisista, que vem de um relacionamento tóxico? Porque ele revive aquela ferida da infância. E aquela ferida precisa ser curada. E como é que se cura isso? Aqui no livro,
A Lise Bourbeau, eu falo, gente, o primeiro vídeo eu já fui muito sincera, e eu tenho que ser sincera, eu acho que ela trata de uma forma muito superficial. Porque essas feridas, do meu ponto de vista, elas estão impregnadas no nosso inconsciente. Então, a gente precisa reprogramar o nosso inconsciente. Aqui no livro ela fala de que forma? Ela fala de que a gente deve adquirir novos hábitos como se fosse uma coisa assim de, uma chave que eu viro, a partir de amanhã eu vou começar a agir diferente. Não, eu não vejo dessa forma. E o que eu faço, o que eu sempre fiz na minha vida para me reprogramar, porque eu sou um ser humano, como qualquer outro, tinha minhas feridas, tenho as minhas feridas. Hoje eu percebo que estou me relacionando muito melhor comigo mesmo e essa é a chave para a vitória na vida, para o autoconhecimento, é você buscar dentro de você, saber quais são as suas feridas, encará-las e lidar da melhor forma possível com elas, através de ferramentas como, por exemplo, o Ho'oponopono, que foram ferramentas em Ho'oponopono, leitura de livros como, por exemplo, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Ele ensina afirmações maravilhosas no livro e eu acho que é interessante. Eu junto essas duas ferramentas na minha vida e eu consigo ter bastante êxito com elas, mas isso é a minha sugestão. Eu acho que a graça, o poder do autoconhecimento é isso, é você buscar dentro de você as respostas e fora de você o universo vai te conectar muito facilmente às ferramentas que serão necessárias para que você cure a sua ferida, para que você cure não só a ferida, porque eu falo, no outro vídeo anterior eu falei que geralmente a gente tem mais do que uma e eu vou voltar a falar das outras feridas aqui com vocês, mas é esse o caminho, tá? Bom, pessoal, para finalizar, uma coisa que a Lise fala aqui no livro que é bem importante é que a pessoa que tem essa ferida do abandono, que usa essa máscara da dependência, é uma pessoa que tem muito medo de solidão. Então, são pessoas que vão fazer de tudo para não ficar sozinhas. Isso é um problema muito sério que eu falo. É medo de ficar sozinha e ter que encarar os próprios demônios. Medo de ficar sozinha e achar que não tem capacidade para nada da vida. E aí é o que eu falo, vai entrando e saindo de relacionamentos tóxicos, sejam relacionamentos afetivos, sejam amizades, não apenas namoros, independente do tipo de relacionamento que essa pessoa venha a ter, e não é nem um pouco saudável isso. E outra forma de curar isso, também além de usar as ferramentas de autoconhecimento, é o auto-perdão. E por que isso? E eu falei isso no vídeo anterior também. O auto-perdão em que sentido? Mas se não fui eu que abandonei, se foram meus pais que me abandonaram, por que eu tenho que me perdoar? Porque você, em algum momento da sua vida, sentiu raiva. Você sentiu ódio. Você se sentiu culpada por ter essa raiva e esse ódio dos seus pais. Sim, quando a gente é criança, a gente não entende direito de sentimento. Então, a gente está vivendo um monte de sentimentos ali. Então, seja sentimento de raiva, de ódio, de angústia, que a gente sofre muito. A gente se angustia muito por não ter ali aquele feedback dos adultos que deveriam ser os nossos reguladores emocionais. E a gente se culpa por ter esses sentimentos, porque o que a sociedade diz? A sociedade diz que pai e mãe é sagrado, etc e tal. A sociedade também diz que nós temos que honrar pai e mãe. E o que é honrar pai e mãe? É uma questão que as pessoas precisam entender realmente o que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é ficar indo atrás do afeto, do amor de um pai, de uma mãe que te abandonou, que te rejeitou, porque muitas vezes eles nem têm isso para dar. É justamente entender que eles não têm isso para dar. É justamente entender que eles não tiveram essa capacidade lá naquela época, que pode ser que eles continuem não tendo, ou pode ser que eles tenham evoluído e hoje são pessoas melhores, enfim. Mas essa coisa do auto-perdão é muito importante nesse sentido de você não se sentir culpado por sentir raiva deles por isso, pela incapacidade deles. E honrar pai e mãe é não repetir esses mesmos erros. Então, se você está se sentindo com raiva, se você está se sentindo culpado, se de repente você é pai, é mãe, você pode estar reproduzindo isso com o seu filho sem nem perceber, inconscientemente. Então, mais uma vez, o beabá da cura, no meu ponto de vista, não é o que a Lise fala no livro, mas o meu ponto de vista é autoconhecimento, buscar
dentro de si as respostas para isso e ferramentas que são maravilhosas para isso, por exemplo, Ho'oponopono. Às vezes a gente sofre uma catarsezinha. Mas uma próxima oportunidade que eu tiver, eu gravo um vídeo falando da minha experiência com Ho'oponopono. As catarses são importantes porque elas nos ajudam a limpar esse lixo tóxico, esse lixo emocional que às vezes a gente carrega dentro de si. E o auto-perdão. E perdoar o próximo aí é uma coisa mais profunda, e eu posso deixar para uma outra oportunidade, porque eu não sei a extensão do abuso que você sofreu. Então você precisa começar se perdoando pelas coisas que você sentiu, que você carregou anos todos aí com você, porque isso só fez mal para você, não é mesmo? E não se sentir culpado por ter alimentado esses sentimentos negativos com relação aos seus pais. Não se sinta culpado. Não se sinta culpado. Você era criança. E pode ser que você tenha uma criança muito ferida vivendo dentro de você agora, nesse momento. Então, comece se perdoando. Honre seus pais fazendo diferente. Honre seus pais se amando. Eles trouxeram você até esse mundo. Talvez não tenham feito o melhor trabalho na sua educação, na sua criação, no sentido de que não foram tão presentes, não foram pais presentes. Mas honrá-los é honrar essa chance, essa oportunidade que eles te deram de você estar aqui fazendo o melhor de si, sendo a sua melhor versão, sendo uma melhor versão deles, e trazendo benefícios disso. Por mais que você tenha sofrido, você tenha carregado esses sentimentos, algo de bom você aprendeu com isso, senão você não estaria aqui assistindo esse vídeo. Você está assistindo um vídeo desse é porque você está preocupado em evoluir, em buscar expansão de consciência, de alguma forma ser um ser humano melhor. Então, isso gerou um contraste dentro de você que te fez buscar o melhor. Então, honre sendo a melhor versão de si. É isso que é honrar pai e mãe. Não é, amar, morrer de amores, ficar indo atrás de pai e mãe que às vezes te rejeita, que te humilha, que não quer saber de você mesmo, porque tem muitos casos assim, gente, e não tem que fazer isso mesmo, tá? Muitos pais e mães não querem nem querem saber dos filhos, não querem vínculo afetivo. Por isso que eu falo que a extensão do dano é cada um que vai mensurar qual foi a extensão do abandono que você sofreu. Eu não posso dizer, não posso julgar, é você que tem que fazer isso. E não posso dizer também aqui levianamente, perdoe, que eu sei que é um processo difícil, mas se perdoar é algo que você pode. Bom, pessoal, para finalizar o vídeo, eu queria agradecer para quem ficou até o final aqui com a gente e dizer que perdoar-se é importante, mas não tão somente perdoar-se. Cuidar-se também é importante, porque infelizmente algumas pessoas que sofrem de abandono, elas se auto-abandonam ao longo das suas vidas. Então são pessoas que se auto-abandonam, não só no sentido de não se cuidar, de serem relapsas com a própria aparência, com a alimentação, com a saúde, mas abandonam projetos. São pessoas que não têm projeto de vida, são pessoas que começam e não conseguem terminar projetos, sejam de sonhos, sejam de coisas profissionais. Então, não se abandonem. Não se abandonem, tá? Vamos voltar com mais vídeos. Eu pretendo fazer a resenha das outras 3 feridas, que são humilhação, traição e injustiça. Eu não faço com tanta frequência porque eu sou dona de casa, sou mãe, trabalho, então eu não tenho tanto tempo quanto eu gostaria. Mas é uma forma de trazer para as pessoas um alívio. Alívio esse que eu senti lendo esse livro, porque ele é maravilhoso, gente, tem me ajudado bastante. Eu sou um ser humano também e estou aqui para curar as minhas feridas e expandir em consciência, ser um ser humano melhor para o mundo, não só para as pessoas da minha família, mas para o mundo de uma forma geral. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha e gratidão demais, eu estou muito feliz por poder ajudar. E se você tiver condições e puder, compre o livro, faça a sua própria leitura, tire as suas próprias conclusões e espero que sejam conclusões parecidas com a minha, tá bom?